Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo. Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade, centro que fica situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e fazemos parte do GELCO, que é o Grupo de Estudo do Livro da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns, e hoje nós vamos estudar o capítulo 14, que é dos Médiuns. Antes, como de hábito, vamos fazer uma leitura do nosso livro, a nossa harmonização. Depois a gente faz a prece e damos início ao estudo. Então, a lição de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, o médium Chico Xavier. A lição de hoje é sempre adiante. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz também escravo. Na segunda epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 19. O espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido, como servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido à elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda a situação representará a oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, mestre amigo e amado, elevamos o pensamento a Ti, em conjunto, agradecendo por essa oportunidade de estudarmos, de aprendermos, e com esse conhecimento, ampliar os nossos horizontes, o nosso entendimento, a nossa capacidade de enxergar. Que o Senhor possa nos amparar nessa caminhada, nos inspirando bons pensamentos, bons sentimentos, que nós também possamos estar contigo, nos esforçando diariamente para acender a luz em nossos corações, para cultivar a árvore do Evangelho, para que ela frutifique e dê frutos de amor, de paz e de luz ao nosso redor. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que estão passando por dificuldades, que possam encontrar alívio no Senhor. Muito obrigado por tudo, graças a Deus. Então, vamos dar boa noite aos nossos amigos. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, Eduardo Mesmer. Boa noite, Aline Amorim. Esperamos que você esteja melhor, Aline. Boa noite, a Tânia Matos. Boa noite, a Fernanda Ferreira. Boa noite, a Esther Rizuto. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Silvia Lanes e ao Nilton Pereira. Então, o Nilton Pereira está escrevendo aqui que é de Santa Cruz do Rio Pardo, do interior de São Paulo. Então, seja muito bem-vindo, Nilton. Sejam bem-vindos a todos. A gente vai dar início ao nosso estudo com o nosso amigo Sérgio, que vai começar a falar conosco sobre o capítulo dos Médiuns. Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria, né, que estamos mais uma noite juntos. Eu costumo sempre dizer isso, porque é uma noite abençoada, é uma noite em que nós reunimos as nossas melhores intenções, as nossas melhores energias, e que aqui a gente coloca, né, como principal objetivo que essa harmonia entre nós,
essa harmonia entre as casas espíritas, as casas religiosas que se reúnem nesse momento, que essas energias maravilhosas vão de encontro a tantos irmãos nossos necessitados nesse momento, né? Então, que nós possamos aproveitar esse momento, que esse momento seja um momento especial para todos nós, né? Que é um momento é um presente que nós damos para nós mesmos, mas que nós possamos também aproveitar esse momento e doar, né, essa energia para tantos irmãos nossos que precisam. Então, é com muita alegria que nós vamos estudar hoje o capítulo 14, como disse o nosso irmão, que é dos médiuns. Então, aqui, Kardec vai começar a mostrar alguns tipos de médiuns, né? Alguns tipos de médiuns. Então, a gente aqui coube a mim aqui falar sobre os médiuns de efeito físico e pessoas elétricas. Como a gente sabe, né, nós já falamos bastante aqui, né, quem acompanha o estudo, já falamos bastante sobre médiuns de efeito físico, né? Então já falamos bastante sobre isso, mas nós vamos falar alguma coisa a mais, né, algumas coisas mais importantes, para a gente sempre relembrar, porque a doutrina espírita tem essa coisa de bom, que ela vai repetindo, né, em outros tópicos, para que a gente vá memorizando, né? Kardec usou essa metodologia para que a gente possa realmente ter um aprendizado, né? Para que a gente possa guardar de uma forma bem consistente e racional o estudo, que é muito importante. E é legal, eu estava até comentando com minha esposa esse final de semana, que como é importante o estudo, né? A gente está estudando aqui, né, com vocês, com nossos irmãos aqui, que são as pessoas que trazem o estudo. Quantas coisas que a gente relembra, quantas coisas que a gente aprende, né, que a gente não se atentava, né? Então, isso é muito bom. E então, Kardec começa aqui o capítulo falando um pouquinho de médium. O que vem a ser médium? Então, ele diz o seguinte, eu vou até ler aqui, que é o item 159. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Isso não é exclusivo do Sérgio, da Ludmila, do Luciano e do Humberto e das pessoas que trabalham na casa espírita. Não, isso é da humanidade, né? A mediunidade, ela não é um privilégio das pessoas que estão na casa espírita, não é do espiritismo. A mediunidade já vem de muito e muito tempo aí atrás, aí, né? Essa mediunidade, a gente vê ela presente em todas as religiões, né? E até pessoas que não têm religião. Então, não é um privilégio de uma determinada pessoa ou de um determinado segmento. Ela é um patrimônio, né, da humanidade. Então, ele diz isso. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam algum rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios, né? Então, todos nós somos mais ou menos médios. O que Kardec quis dizer com isso? Aí nós vamos lá na pergunta, lá do Livro dos Espíritos, a pergunta 459, que todos nós já guardamos. Os espíritos, a pergunta é bem assim, influenciam os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? A Kardec pergunta aos espíritos, né? Se os espíritos influenciam em nossos atos e nossos pensamentos. A resposta dos espíritos é bem simples. Sim, ao ponto, né, nos influencia tanto ao ponto de nos guiar. Então, se nós todos somos influenciados pelos espíritos, nós todos temos um pouco de mediunidade, né? Nós temos um mentor espiritual, um guia espiritual, que a todo instante está tentando nos comunicar, né? Ou por intuição, né? Ou por uma lembrança, ou por uma sensação. Então, todos nós temos um pouco de mediunidade. Mas Kardec, ele, para efeito de estudo, ele diz o seguinte, que a gente vai entender como médium aquele que realmente
tem esse fenômeno mais desenvolvido, para que a gente possa entender melhor o estudo. Que a gente vai determinar médium, aquele que faz a psicografia, aquele que tem a evidência, aquele que tem aquela intuição realmente na hora de fazer uma palestra, na hora de fazer um estudo. Então, ele especifica por esse fato, mas ele afirma que todos nós temos um pouco de mediunidade. Né? Então, já deu para entender aí, né? E aí nós vamos falar, então, nós estamos falando da nossa parte aqui, médiuns de efeito físico. Né? Nós já falamos bastante coisa sobre esse assunto, mas nós vamos abordar alguns fatos. Então, o que é um médium de efeito físico? O que é um efeito físico? É aquela situação, aquele fenômeno que agride nossos 5 sentidos, como barulhos, materializações de objetos, de espíritos, transporte de objetos, ruídos, etc. Então, qualquer coisa que agride nossos 5 sentidos, que a gente vê, que a gente escuta, que a gente sente o cheiro, né? Que a gente tem o tato, então isso é uma mediunidade de efeito físico, que se apresenta, né? Que há uma presença e que não há necessidade da pessoa ser médium para perceber essa manifestação. Interessante, né? Então, Kardec deixou bem claro o seguinte: o médium de efeito físico, ele tem 2 maneiras que se apresentam. Que é facultativos. O que é um médium facultativo? E o outro, o involuntários. O facultativo é aquele médium que tem consciência de que está provocando aquele fenômeno. Lembrando que esse fenômeno físico, né, de transporte, de materialização, só se pode realizar com a presença do espírito, com o ectoplasma do médium e com os fluidos da natureza. Então, por isso se chama médium, né? Ele tem que ter essa harmonia entre os fluidos. Por isso se chama médium. Então, o médium facultativo, ele sabe que está doando o ectoplasma, que está provocando aquele fenômeno, né? Então, quando há o sincronismo com o espírito ali, né? Há-se, então, ali o movimento dos ruídos, os barulhos, as materializações e etc., né? E os involuntários? Que seriam esses médiuns involuntários? São os mesmos médiuns, né, que doam ectoplasma, mas que fazem isso inconscientemente. Não sabe que é eles que estão provocando aquele fenômeno. Mas ele tem essa mediunidade de elasticidade do superespírito, que se junta com o perispírito do espírito, né? E se provocam esses ruídos. Então, o espírito aproveitam daquele momento, né? Daquela doação de ectoplasma do médium, mesmo ele não sabendo, e aí provoca os ruídos. Isso aí é chamado de médiuns involuntários. Por isso que, muitas das vezes, a pessoa ouve ruídos, ouve movimentação de objetos, e não sabe de onde que vem aquilo. Mas eu não fiz nada, eu não provoquei isso, eu não quero isso. Muitos nem querem, né? Mas existe ali um médium presente. Então, isso já é mais do que já estudado, né? Que para haver uma manifestação mediúnica, tem que haver o concurso dos espíritos, né? A não ser quando é anímica. Nós estudamos também lá atrás que quando o médium, a pessoa, com seu próprio perispírito, com seu próprio magnetismo, provoca alguns fenômenos sem a presença, entre aspas, né, dos espíritos, né?
a gente sabe que até nisso, até nesse momento, os espíritos se aproveitam desse animismo, né? Mas nós sabemos que tem pessoas que provocam certos fenômenos sem a presença do espírito. Então, aí, animismo. É da própria pessoa, né? E aí, nós vamos partir, né, para a questão das pessoas elétricas. Mas antes, vamos falar um pouquinho, né, dessa intuição, né, dessa influência dos espíritos. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então, nós já sabemos, né, na pergunta 459, que os espíritos influenciam em nossas vidas. Aí a gente se pergunta, já que nós já sabemos disso, que todos nós somos médios e que somos influenciados pelos espíritos, eu deixo a pergunta aqui. Que tipo de influenciação que nós queremos ter? Qual o tipo de companhia que queremos ter? Né? Que a gente fala assim, ai, Deus o livre falar esse negócio de espírito, eu não quero esse negócio de espírito perto de mim, mas nós estamos rodeados deles. Nesse exato momento em que nós estamos aqui, com um pensamento voltado ao bem, em fazer o bem, em aprender alguma coisa, eu tenho certeza absoluta que nós estamos aqui rodeados de bons espíritos, principalmente do nosso mentor espiritual, que está pulando de alegria, né? Porque a gente passa o dia inteiro fazendo um monte de coisa que não deveria fazer, e agora a gente chega aqui e nesse momento a gente está santo, está melhor, né? Claro que a gente se esforça o dia inteiro para ser bom, para ser melhor, para ter a companhia desses bons espíritos. E isso é um exercício diário. Ao acordar, ao chegar no trabalho, agradecer, pedir a Deus que nas suas decisões o seu mentor espiritual esteja contigo. E aí você vai criando um relacionamento cada vez mais profundo, fica cada vez mais justo com você. Então você começa a perceber essa influenciação. Olha que interessante. Assim como também, quando nós estamos num estágio de tristeza, de melancolia, de negacionismo, nós percebemos também uma influenciação diferenciada, né? Então, olha que interessante. Olha como todos nós somos médiuns, né? Apesar de Kardec falar que médium, né, para efeitos de estudo, médium é aquele que realmente tem a mediunidade que se expande, né, que se demonstra, né, para efeito de estudo, mas todos nós somos médiuns. E pessoas elétricas? Olha que interessante, pessoas elétricas. Kardec coloca, a princípio, como médiuns de efeitos físicos. A princípio, ele coloca como médiuns de efeitos físicos. Está aqui no livro, tá? São pessoas que dão até choque. Tem muita eletricidade, que às vezes desligam até aparelhos. Sabiam disso? Tem pessoas que encostam em você e dá choque. De tanta energia que aquela pessoa tem. Então, Kardec, ele, a princípio, entende que essas pessoas são médiuns de efeitos físicos. Mas ele diz que acredita que tem que se estudar mais sobre isso, entendeu? Ele está aqui no livro, que tem que se estudar mais sobre isso. Porque isso também pode ser uma questão anímica. A pessoa tem muita energia, né? E provocar esse tipo de fenômeno, dar choque, de desligar aparelhos, de dar defeito em aparelhos eletrônicos. Olha que interessante. Olha como a gente aprende, né? E aqui cabe um exemplo, onde eu trabalho, até essa menina está afastada por gravidez, né? Ela ficou grávida, está afastada por licença maternidade.
E essa menina, de uns tempos antes de ficar grávida, ela, em qualquer lugar que ela encostasse ou encostasse na pessoa, a pessoa levava um choque. Então, eu presenciei isso. Isso aconteceu perto da gente. Então, não foi uma coisa que ninguém contou. Isso, ela dava choque. Só que ela é uma pessoa de uma outra religião, da qual a gente não poderia abordar desta forma, dizer para ela que ela era uma médium, né? Uma pessoa elétrica, uma médium, né? Então, o que os espíritos nos aconselham a fazer? Bom, primeiro, se a gente conhece uma pessoa, né, desse tipo, andar descalço na terra, que aí você, em contato com a natureza, você equilibra essas energias. Na casa espírita, entrar num curso de passe, né? De médio aplicador de passe, que ao aplicar o passe, ao você doar a energia, você está transmitindo energia e está ali equilibrando essa energia, e essas coisas vão se equilibrando e vão se melhorando e tirando a pessoa desse constrangimento, né? Imagina, eu chegar perto do Humberto, apertar a mão no Humberto levar um choque. Humberto não iria gostar, né, Humberto? De levar um choque. Ninguém gostaria. Mas, então, tem essas orientações que também, né, são orientações assim, com muita humildade que a casa nos apresenta, né? Se você segurar numa árvore, né, fazer uma oração ali, segurando uma árvorezinha, trocando energia com a árvore da natureza, que a árvore também tem ali sua energia, seu magnetismo. Então, tudo isso faz com que equilibre as nossas energias. Bom, eu espero ter passado para vocês, ficado entendido um pouco aí desse estudo, né? Lembrando que médicos de efeito físico, não falei muito, porque já foi muito falado sobre esses efeitos físicos, né? Desde lá do começo, tá? Então, eu vou passar aqui para o Humberto, porque geralmente tem algum comentário, alguma boa noite aí, Humberto, aí depois você passa para frente, irmão. Tá, tem boa noite sim, ó. Chegou o Thiago Trigo, boa noite ao Thiago Trigo, a Cristina Lúcia e ao Renato Marink. O Renato comentou aqui, ó, que ele não imaginava que você fazia arte durante o dia, Sérgio, com essa carinha de anjo aí, ó. O que acontece? Você não, ele falou vocês, ele incluiu nós. No pacote, Humberto. O Humberto quer tirar o corpo dele fora, o Humberto quer sair mas fora, ele colocou no plural. Vou até abrir aqui para ver, ó. 4. Nunca imaginei que vocês, valeu, Renato. Mas isso aí é uma verdade mesmo. Nós temos muitos problemas no trabalho, nós temos muitos problemas em casa, às vezes, na rua, e a gente faz um esforço danado, né? Nós, como espírita, como estudante, a gente faz esse esforço de ser melhor. Mas nem sempre a gente consegue. Nós não somos hipócritas de dizer que nós somos... que nós mantemos essa energia, né? Mas quando nós estamos na casa espírita, quando nós estamos fazendo um estudo desse, esse momento, a espiritualidade aproveita muito da gente. Porque nós estamos realmente num momento de equilíbrio, de tranquilidade, de paz. É igual no passe, né? A pessoa, eu não posso dar passe, que eu sou uma pessoa assim, que eu sou uma pessoa... Não é isso, gente. Os espíritos não querem santinhos dentro da casa espírita e nem na câmara de paz. Ele quer que você tenha boa intenção, que você tenha vontade de ajudar. Naquele momento, você vai estar ajudando e você está sendo uma pessoa melhor. Tá bom? Obrigado, Sérgio. Então, a gente vai passar para a Ludmila, que vai dar continuidade ao nosso estudo. Boa noite a todos. Então, nós vamos abordar, primeiramente, a parte 2 do capítulo 14, que fala dos médios sensitivos ou impressionáveis. Então, como o nome já diz, né? Médio sensitivo é aquele que ele tem a sensibilidade, que ele consegue sentir a presença dos espíritos, ou do espírito que se aproxima. Interessante que Kardec coloca aqui que essa faculdade mediúnica, na verdade, ela é comum a todos os médiuns, né? Achei legal a forma que ele colocou assim, né? Que constitui a faculdade rudimentar indispensável para o desenvolvimento de todas as outras. E por que Kardec fala isso? Porque a partir do momento em que você consegue sentir
a presença de um espírito, a partir do momento que você consegue, com base de estudo, de percepção corporal mesmo, você passa a saber que aquele espírito, ele está, como o seu Sérgio falou no início, né? Ele tem uma energia positiva, ou o espírito já está com uma intenção pior. Então, aquele médium que tem outras aptidões, por exemplo, o médium auditivo, ou o médium que consegue ver os espíritos. O espírito, nós aprendemos que o espírito pode se manifestar de diversas formas, né? O espírito pode falar. E quando você é o médium que está desenvolvendo a sua sensibilidade, você percebe que é a vibração do espírito que vai te dizer como aquele espírito é de verdade. Então, independente se o espírito fala de uma forma suave, de uma forma tranquila, ou se o espírito apresenta uma aparência X, isso não quer dizer que é um espírito elevado. Isso não quer dizer que é um espírito que queira o nosso mal, né? Não, o que vai dizer é a capacidade vibratória desse médium, né? Qual o padrão vibratório, desse espírito, qual o padrão vibratório que esse espírito está apresentando, qual a sensação que esse espírito está despertando em nós, médiuns sensitivos. Então, o livro dos médiuns fala da seguinte forma, né? São, assim, as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de roçadura sobre todos os membros que elas não podem explicar. Quantas pessoas nós não conhecemos, se não nós mesmos? Quantas pessoas nós não conhecemos que às vezes falam assim, eu senti uma coisa. Aí você pergunta assim, mas o que você sentiu? Eu não sei, eu senti uma coisa. É uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Eu senti algo. E a pessoa não sabe explicar exatamente o que ela sentiu. Tem um exemplo no livro Nos Domínios da Mediunidade, já foi até falado aqui esse exemplo, foi citado esse exemplo, mas agora a gente vai abordar um outro lado, uma nova visão, que é o exemplo daquele espírito desencarnado apegado a um objeto. Fala da seguinte forma, que o André Luiz, ele foi convidado com seu amigo Aulos a visitar um museu. E lá no museu ele estava observando tanto as pessoas, tanto os espíritos encarnados quanto os espíritos desencarnados. E ele observou que numa determinada peça, né, num espelho, havia um espírito desencarnado apegado àquele objeto, muito triste, muito chateada. E aí, ao mesmo tempo, ele observou chegando um grupo de 5 pessoas a admirar aquele espelho. Eles estavam observando o espelho e o espírito desencarnado, que estava pegado ao espelho, estava de olho naqueles encarnados ali. E dentre os espíritos encarnados havia uma mulher. E ela gostou muito do espelho. Ela se encantou com o espelho, né? Observou, começou a admirar a moldura do espelho. O espírito desencarnado que ali estava não gostou. E ele foi para cima dessa mulher com uma carga vibratória negativa nessa mulher, e essa mulher sentiu imediatamente as energias negativas desse espírito encarnado. Tanto sentiu que ela virou e falou para os companheiros, né? Olha, aqui ela usou a seguinte frase, né? Aqui há um estranho sopro de câmara funerária, é melhor que saiamos. E ela ficou com medo, pediu para sair, e os outros amigos meio que debocharam dela, e eles saíram desse local. E o espírito desencarnado ficou satisfeito, porque eles pararam de olhar para o espelho que ela julgava ser o dela. Aí é interessante a gente ressaltar que, ao final do acontecido, Aulos pergunta para o André Luiz assim, você notou o fenômeno? E aí ele explica, olha, essa mulher que aqui estava, né, a mulher encarnada, ela possui uma alta sensibilidade. E se ela tivesse um estudo, se ela estivesse preparada, ela poderia perceber tudo o que se passava com esse espírito, inclusive porque esse espírito se encontrava chateada, até porque ela ia se ligar, ela ia assimilar a onda mental desse espírito.
E aí a gente vê a importância da gente saber utilizar a nossa mediunidade, porque muitas vezes nós sabemos, olha, eu sou médium sensitivo, né? Ou eu sou um médium audiente, ok. Mas como que eu posso utilizar isso para o bem? Logicamente que a gente não está pedindo aqui para a gente fazer da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, uma reunião mediúnica, não é isso. Temos a casa espírita para fazer isso. Mas se nós estamos, por exemplo, no nosso local de trabalho, e de repente nós sentimos aquela vibração ruim, né? A gente percebe um espírito que está em sofrimento perto de nós. Nós podemos fazer uma oração, ou pelo menos, se o ambiente não permitir, pensar positivamente, como diz o seu Sérgio no início, vibrar positivamente, talvez pensar numa música otimista. Só isso já ajuda e muito aquele espírito que vem até nós. Até porque nós sabemos que nada acontece por um acaso. Então, se isso aconteceu conosco, se a espiritualidade superior permitiu, nós devemos aproveitar a oportunidade de ajudar. Continuando, né? Kardec fala que esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode se adquirir uma sutileza. E dá o exemplo daquelas pessoas, né, que são deficientes visuais, mas eles conseguem, por apurar outras capacidades, eles conseguem perceber, mesmo sem enxergar, conseguem perceber quem está chegando, por exemplo. Então, o médium sensitivo, ele consegue, depois de muito estudo, muito trabalho, depois de apurar, ele consegue perceber que não só há um espírito próximo a mim, mas qual a natureza desse espírito, né? O que ele está querendo me transmitir, e assim poder utilizar a seu favor. Um outro tipo de médium que nós vamos abordar são os médiuns auditivos ou os médiuns audientes, que, como o nome fala, são aqueles que conseguem ouvir a voz dos espíritos, né? Um exemplo bem interessante sobre isso, na verdade, esse fenômeno é um fenômeno muito comum, né? A gente vê muitas pessoas falarem, inclusive de outras denominações religiosas, né? Quem nunca ouviu Eu Ouço Vozes, né? Pessoas conhecidas, pessoas de outras religiões, só que cada um dá um nome. Uns falam que ouvem anjos, outros ouvem a Deus, outros espíritos amigos, enfim. Cada um dá a denominação de acordo com a sua crença. Estava assistindo hoje um programa, né, onde Chico Xavier estava respondendo algumas perguntas, programa Pinga Fogo, lá na década de 70. Tem na internet esse programa, muito bom, né? E aí eu assisti esse programa, achei bem interessante que o Chico Xavier, quando ele responde as questões, em algum momento, né, em algumas perguntas, ele fala assim: Emmanuel pediu para relembrar tal coisa. Emmanuel acrescenta isso e aquilo. Inclusive, na parte 2 dessa entrevista, né, quando ele faz uma introdução, uma apresentação, né, que o apresentador do programa pede para o Chico se apresentar. Após a apresentação, Chico fala assim: eu solicitei muito aos meus amigos espirituais para que me ajudassem, para que eu não pudesse ofender ninguém nesse programa. E aí ele faz uma pequena pausa e ele fala: Emmanuel nos lembra a epístola de Paulo. E aí ele fala a epístola e você percebe que ele está ouvindo Emmanuel falando para ele. Muito interessante. E esses médiuns auditivos, nós temos 2 tipos, né? Tem aqueles médiuns e que eles percebem o que o espírito quer falar, ele escuta, mas ele escuta, os médiuns, eles relatam, quando você pergunta assim, quando o médium fala assim, o espírito falou tal e tal coisa. Aí você pergunta para ele assim, mas você ouviu como? Ele fala assim, eu não sei, eu ouvi lá dentro da minha cabeça, eu ouvi, entrou aqui na minha cabeça, ouvi uma voz que falou isso dentro da minha cabeça, né? E tem aqueles médios que já
ouvem mesmo como se ouvissem os espíritos encarnados. Então, como se estivesse ouvindo eu, seu Sérgio, a Luciana, eles escutam os espíritos desencarnados. Então, tem esses dois tipos de médios audientes, né? E essa faculdade, como diz aqui Allan Kardec, ele é muito agradável. Quando você escuta coisas boas, palavras de consolo, mas também, da mesma proporção que nós escutamos coisas muito boas, nós também estamos sujeitos a escutar coisas negativas. Há um relato na Revista Espírita, sobre a Revista Espírita de 1864, e fala um relato sobre esse tipo de mediunidade. Diz o seguinte, que havia um capitão, esse capitão ele era médium, tá? Auditivo, e esse capitão foi com um amigo dele num restaurante que ficava ao lado de um rio. Ele foi jantar nesse restaurante com um amigo. Chegando nesse restaurante, pouco tempo depois, adentrou um senhor nesse restaurante, e esse senhor estava muito nervoso. Ele queria criar confusão com todo mundo, você vê que a pessoa quer fazer a baderna no local. E arrumava confusão com um, arrumava confusão com o outro, e esse capitão ficou indignado. E ele foi para cima desse senhor, né, usou da autoridade, foi até ríspido com esse senhor que estava no restaurante, para poder conter os ímpetos desse senhor, que você via que ele queria caçar confusão. E quando ele começou a falar com aspereza com esse senhor, ele ouviu uma voz no ouvido dele falando da seguinte forma: o homem tão rude que estás vendo vai suicidar-se. Ele vem aqui para fazer a sua última refeição. Olha só o que ele ouviu. Imediatamente ele parou, pediu desculpas a esse senhor e pediu perdão e perguntou se poderia conversar com ele. Esse senhor falou que sim, bem alterado, e ele falou assim: senhor, eu sei que o senhor vai se suicidar. E esse senhor fica espantado, porque ele não conhecia essa pessoa, ele não tinha comentado com ninguém. Esse senhor falou assim: mas peraí, quem te falou isso? E ele respondeu: Deus me falou. E aí depois, né, a história se desenrola, ele conversa com esse senhor, ele consegue convencer a pessoa, graças a Deus, de não cometer tal ato. Mas diante disso a gente vê a importância e a grandiosidade desse tipo de mediunidade, como todas as outras, né? E a gente agradece a Deus dele ter dado ouvidos, né? Imagine se ele não desse ouvidos a essa voz, né? Claro que a espiritualidade utilizou-se, e fala que esse senhor, né, esse capitão, ele ouvia frequentemente a voz do seu filho desencarnado. E a voz que falou com ele, né, que esse senhor iria se suicidar, era a voz do filho, e ele ouviu. Então a gente vê, olha a grandiosidade, quantas vezes, né, a espiritualidade nos dá a oportunidade de ajudarmos e nós não damos tamanha atenção, né? Nós pegamos o primeiro exemplo de André Luiz com essa mulher lá do museu, né? Se ao invés dela ter falado: vamos sair daqui, esse lugar está cheirando a morte, e se ela tivesse pensado assim: nossa, eu estou sentindo mal-estar, eu vou fazer uma oração em prol desse espírito que está necessitado. Olha quanta ajuda esse espírito receberia. Lógico que ela foi ajudada, esse espírito desencarnado foi ajudado posteriormente, mas seria uma ajuda a mais. Então, é importante para a gente ver que nós aqui estamos aprendendo, nós estamos estudando, o objetivo é adquirir um conhecimento maior? Logicamente que sim, mas principalmente o que vamos fazer com esse conhecimento, né? Aonde nós vamos ter a oportunidade de auxiliar as pessoas diante desse conhecimento que nós temos. E aqueles que não têm essas aptidões, essas capacidades mediúnicas, você certamente conhece alguém que possui e que precisa da sua ajuda. Então, você, às vezes, pode ajudar aquele médium que esteja passando por uma necessidade, que esteja passando por um problema. Vou passar a palavra agora ao nosso irmão Humberto,
que vai dar continuidade ao estudo. Então, Ludmila, então, tem aqui, ó, tem um comentário da Cristina Lúcia. Ela falou que ela costuma sentir arrepios quando sente a presença de um espírito. Nesses momentos, ela ora por esse espírito que se aproxima. Posso dar uma palavrinha rápida, Humberto? Pode, claro. Uma coisa que eu aprendi, que é primordial, que eu aprendi no nosso estudo, na nossa educação mediúnica, né? Que muitas vezes nós, quando estamos iniciando, né, na faculdade mediúnica, nós ficamos impressionados, e aí o objetivo é se livrar logo, né? Eu estou sentindo uma coisa ruim, ai meu Deus, afasta isso de mim, não quero sentir. E, na verdade, o objetivo é não orar para que o espírito vá embora, para que eu fique em paz. Né? O objetivo é orar para que ele seja atendido da melhor forma possível, para que ele possa perceber a presença dos espíritos amigos, até porque se ele chega a nós e essa presença é negativa, é um pedido de socorro. Né? Então, a gente tem que... E ele escuta, imagina um espírito escutando e falar assim, meu Deus, tira isso aqui de perto de mim, coitado, ele já está desesperado, vai ficar mais chateado ainda conosco, né? E eu acho que foi nesse sentido que a Cristina colocou mesmo, né? Ela coloca que ora por esse espírito que se aproxima, dá a entender justamente isso, que ela ora para o bem-estar desse espírito, né? O Renato, Sérgio, colocou um comentário ainda lá sobre o seu estudo, aquela questão de que a gente não precisa, né, ser perfeito para poder estar trabalhando ainda, né? A gente está no caminho dele, se esforçando para nos aperfeiçoar. Aí ele colocou, imagina se Jesus usasse desses critérios, não conseguiria jamais apóstolos. Perfeito, muito perfeito. E Jesus foi o maior exemplo aqui, né? Ele trouxe tudo que a gente precisava para entender de como se portar. A gente fica feliz por isso, porque nós também somos cheios de falhas. Mas quando nós nos esforçamos, quando nós estudamos, quando nós estamos trabalhando no bem, a gente também pode ser um mensageiro de Deus, né? Obrigado, Renato. E só para confirmar, Ludmila, a Cristina comentou que é isso mesmo que ela faz, tá bom? Que ela pede socorro para o espírito. Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Como o Sérgio e a Ludmila comentaram, tem dois sentidos sobre o que é médium que Kardec aborda em Livro dos Médiuns. Um é um sentido mais abrangente, onde ele diz que todos nós somos médiuns, pois todos somos influenciados pelos espíritos, através da intuição, através dos pensamentos. Nós somos influenciados e também influenciamos, porque também somos espíritos. E existe o médium num sentido mais específico, mais restrito, que seria quando o termo médium designa aqueles que têm uma faculdade mais ostensiva, né, nesse intercâmbio com o mundo espiritual. E é essas faculdades mais ostensivas que estamos estudando aqui hoje, né? A próxima que a gente vai estudar são os médiuns falantes, que é um pouco diferente da mediunidade audiente, onde a Ludmila estava comentando. Porque na mediunidade audiente, o médium ele escuta o que o espírito está falando e depois ele transmite essa mensagem. Na mediunidade falante, ela é diferente, né? Na psicofonia é diferente. O espírito ele atua sobre os órgãos da fala do médium. O espírito fala através do aparelho fonador do médium. E alguns médiuns eles têm consciência do que estão falando e outros não têm consciência do que estão falando. A próximo tipo de mediunidade são os médiuns videntes. Os médiuns videntes são aqueles que têm a faculdade de ver os espíritos. Geralmente, essa faculdade ela não acontece 24 horas por dia. Ela acontece em muitos momentos, com uma regular frequência, mas não acontece de maneira permanente, o tempo todo. Então, o médium ele vê os espíritos, né, em alguns momentos do dia, alguns momentos, né, alguns períodos. O médium vidente, ele não vê os espíritos através dos seus olhos físicos. Então, inclusive, ele pode ver os espíritos de olhos fechados, com a cabeça tampada, né, porque ele vê os espíritos com os olhos da alma. Tá? Uma outra coisa que Kardec coloca aqui, que é importante a gente destacar, é a distinção entre uma
uma aparência espontânea e isolada e a faculdade de ver espíritos. Uma aparição espontânea pode acontecer, né, e ela é um fato isolado, muitas vezes é um fato isolado. Ela acontece, por exemplo, quando a gente está próximo do nosso momento de desencarne, ou com uma doença que cause um maior desprendimento do nossa alma, né? Então, eu lembro, por exemplo, de um tio meu que eu estava acompanhando ele no hospital. A gente estava dormindo com ele lá no hospital, e aí na manhã, quando acordamos, ele me falou que tinham ido muitas pessoas visitá-lo, e eu não estava entendendo ainda, né? Mas eu falei, não, tio, não veio ninguém, só estávamos nós aqui. Aí ele falou, não, vieram muitas pessoas aqui. Eu falei, tio, você deve ter sonhado, porque não veio e tal. E aí fui embora. Uma hora depois que eu fui embora, eu recebi a notícia que ele havia desencarnado. E aí eu entendi. Na verdade, aquela visão que ele estava tendo, né, já era uma visão desse processo de desprendimento, né? Então, ele já estava em contato com o mundo espiritual, com aqueles que estavam ali para recebê-lo. Então, é interessante, né? Nesse momento de desprendimento, às vezes as nossas faculdades, elas se ampliam. E a gente passa a enxergar não somente o que está ali, no mundo material, mas também se confunde com a visão do mundo espiritual. A gente vê também que alguns animais, às vezes, eles enxergam o espírito. Não é que o animal seja médium. Um animal não é um médium vidente. A gente vai estudar mais para frente a mediunidade dos animais. A gente vai ver que os animais não são médios. Porém, um espírito, ele pode se apresentar, se tornar tangível, e se tornar visível a visão de um animal, por exemplo, e a visão de uma pessoa que não é médium. Porque ele passa a vibrar naquelas ondas de frequência que a gente consegue enxergar, ou que um animal consegue enxergar. Às vezes, um animal consegue enxergar antes de nós enxergarmos, porque às vezes aquele determinado animal tem uma capacidade visual maior do que a do ser humano. Então, se o espírito desejar, ele pode se apresentar primeiro àquele animal que se assusta, um cavalo, por exemplo, para do nada, ou um animal que se assusta, um cachorro que se assusta, porque ele se apresentou primeiro para aquele animal para depois se apresentar para o homem. Porém, essa faculdade, ela é essa aparição é uma aparição isolada, que o espírito se torna visível, ele condensa o seu perispírito e se torna visível. Não é a faculdade do médium vidente. O que diferencia o médium vidente, ele vê os espíritos, sem necessariamente o espírito precisar condensar o seu perispírito. Ele simplesmente vê os espíritos. Ele pode fazer descrições minuciosas dos espíritos, das suas expressões, dos seus gestos, das suas vestimentas. Alguns médiuns, por exemplo, numa reunião mediúnica, a capacidade dos médiuns videntes, elas são diferenciadas. Alguns eles conseguem enxergar um espírito somente, por exemplo, e outros conseguem enxergar todos os trabalhadores que estão naquela reunião mediúnica, relatando tudo o que está acontecendo naquele ambiente. Kardec cita no livro um exemplo muito interessante que vai nos ilustrar esse caso. Ele vai para uma ópera com um médium vidente, na companhia de um médium vidente, e o médium vidente passa a relatar para Kardec o que ele estava vendo, além dos sentidos físicos. Então, ele, por exemplo, relata que nas cadeiras que estavam vazias na ópera, estavam ocupadas por espíritos, que também estavam assistindo aquela ópera. Ele relata que alguns espíritos estavam no palco meio que se divertindo com os atores, que outros espíritos estavam junto dos atores, né, para poder incentivá-los, inspirá-los nas suas falas, para poder dar um maior incentivo a eles. Então, assim, a gente vê a participação desse mundo espiritual numa ópera, por exemplo, uma atividade comum do nosso dia a dia. Como Sérgio comentou, nós nunca estamos sozinhos. Depois o Kardec comenta que ele vai num teatro, também na companhia de outro médium vidente, e um espírito se aproxima desse médium, falando que ele ia chegar próximo de duas senhoras, e iam inspirar o pensamento nessas senhoras para que elas se retirassem da peça do teatro. E, de fato, esse espírito se aproxima dessas senhoras, fala algo nos ouvidos, as senhoras guardam aquela intuição, sentem reciprocamente e simultaneamente o desejo de sair da peça do teatro e se retiram. Então, isso mostra um exemplo claro do que o Sérgio estava comentando, de que o tempo todo estamos sendo influenciados
pelos espíritos e influenciamos os espíritos, encarnados e desencarnados, ao nosso redor. Ainda, né, o Kardec recomenda que a gente não force o desenvolvimento da mediunidade, da vidência, né, porque nem sempre o que a gente vai ver é agradável. A faculdade da vidência pode trazer visões belíssimas, mas também visões perturbadoras. Então, a gente não deve forçar o desenvolvimento dessa faculdade, ela deve ocorrer de maneira natural. Posteriormente, a gente vem falar sobre os médiuns sonambúlicos. O que é um médium sonambúlico? O sonâmbulo, ele vê e percebe além dos sentidos físicos, nos momentos da emancipação de sua alma. É a sua alma que vê e percebe o mundo espiritual à sua volta. O sonâmbulo, ele pode agir sob a influência do seu próprio espírito ou sob a influência de outro espírito. Um sonâmbulo, ele pode dar respostas lúcidas que encontra nos arquivos da sua própria experiência, da sua própria alma que já viveu diversas experiências, diversas encarnações. Mas ele também pode ver, ouvir o que um espírito está dizendo, relatando para ele, e depois transmitir isso, transmitir o pensamento do espírito. Tá? Mas diferente do médium falante, o espírito não incorpora ali, vamos dizer assim, no médium, né? Ele transmite aquele pensamento que o sonâmbulo vê, observa, escuta, e depois transmite esse pensamento através da sua fala. Kardec dá um exemplo interessante também no livro dos médiuns, que ele fala de um jovem que era sonâmbulo, e que, quando ele estava nesse estado de transe, de emancipação, ele conseguia ver nas pessoas como se fosse um raio-x. Ele conseguia ver, localizar a doença no corpo de uma pessoa. E ele relatava com precisão o que estava acontecendo com aquela pessoa. Porém, ele não conseguia receitar remédios, prescrever remédios que auxiliassem aquela pessoa a tratar aquela doença. Para isso, ele precisava da presença de um espírito, que ele chamava de doutor, que o ajudava nessa prescrição. Então, aqui a gente vê a combinação, né, desse sonambulismo, que é um fator anímico, ou seja, uma capacidade anímica de ver o que acontecia no corpo da pessoa, de ver a doença, localizar o que estava acontecendo, e também dessa capacidade mediúnica, porque havia um espírito que relatava para ele qual era o medicamento, qual era o que aquela pessoa precisava fazer para poder se tratar daquela doença. E depois ele relatava isso. Algumas observações também importantes, que o desenvolvimento da mediunidade, como a gente também vai ver mais à frente, ela não guarda relação com o desenvolvimento moral. A faculdade mediúnica, ela reside no organismo, independente da moral. Já o uso da faculdade mediúnica, ele pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades morais do médium. Então, se o médium ele busca, se relega à maledicência, né, ele vai ser veículo de espíritos infelizes, que se dedicam à maldade, à crueldade. Se o médium se detém na caça de prazer, dos sentidos, dos prazeres, dos vícios, ele vai ser intérprete de inteligências voltadas para o vício. Por outro lado, se o médico ele se empenha na boa vontade, né, para com seus semelhantes, ele vai ser mensageiro do eterno bem, dos bons espíritos, que vão inspirar nele o desempenho de tarefas para a construção da felicidade comum. Então, os espíritos elevados irão inspirar as vitórias da alma, né, as buscas e as conquistas da alma. Então, a gente vê que aqui o uso da mediunidade, ele já traz essa questão da responsabilidade, da companhia que a gente vai ter, dependendo do uso que a gente dá à faculdade mediúnica. Então, a gente tem que observar o nosso próprio rumo para que a gente não surja no nosso caminho problemas de companhia. Bom, somos todos médiuns, mas do que nós estamos sendo intermediários? Emmanuel nos diz uma mensagem muito bonita, que ele fala que a terra, ela é médium da flor. A flor é a medianeira do perfume. O sol é o médium da luz. E nós, do que estamos sendo médiuns?
As nossas mãos, elas estão sendo intermediárias do amor ou da violência? A nossa boca está sendo médium do consolo, do perdão ou das críticas, da fofoca? O nosso olhar, ele está sendo utilizado para encorajar, para levantar ou para reprimir, para sufocar? Então, aquilo que nós buscamos, nós iremos achar. É nosso papel cultivar a árvore do Evangelho dos nossos corações e fazer com que essa árvore dê fruto de amor, dê fruto de luz, dê fruto de perdão. Então, devemos buscar nos instruir, nos aperfeiçoar e servir. Todos nós somos médiuns. Todos podemos ser médiuns da caridade e servir a Jesus no campo da humanidade. Então é isso, companheiros. Deixa eu ver aqui os comentários. O Renato conseguiu postar. O Renato colocou: os animais já possuem sentidos muito desenvolvidos, visão, faro, auditivo, e com isso acabam percebendo o estado mais materializado do espírito através do seu perispírito. Então é isso, né? Alguns animais têm sentidos muito mais amplos que nós. E quando o espírito se condensa ao seu perispírito com o objetivo de se tornar visível, ele pode sim se tornar visível primeiro a um animal do que a um homem, se assim for o desejo do espírito. Tiago colocou: o laboratório do mundo invisível é aqui mesmo. Os espíritos agem e interagem no nosso plano de ação. Então a gente está o tempo todo tendo essa interação. Vou estar passando a palavra para a Luciana, que vai estar dando prosseguimento ao nosso estudo. Boa noite a todos. Bom, acho que a gente podia até ter encerrado, né? O Humberto falou tão bonito aí, né? Foi tão bacana o que ele falou aí, né? Que dava até para fazer o fechamento, mas eu tenho que falar, então eu vou falar. O item que me coube aqui, né? Foi para falar sobre os médiuns curadores, né? Que é uma mediunidade fantástica, né? Tanto quanto as outras, né? E que a gente tem como um grande exemplo, né? Nosso Mestre Jesus, né? Com as suas curas, né? Que são de grande alento ao nosso coração, né? São de grandes exemplos, né? Mas vamos aqui começar a explicar o que Kardec, né? Que os espíritos, né? Nos esclarecem sobre os médiuns curadores, né? E aí eles falam que esse gênero de mediunidade, ele consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de medicação, tá? E, sem dúvida, que isso mais não é do que o magnetismo, né? Então, essa palavrinha mágica, né? Entre aspas, né? Que a gente sabe que de mágico não tem nada, mas vem esclarecer, descortinar para a gente, né? O que seria, né, a cura, né? Então, o médium de cura, né? Como que ele consegue fazer consiste essa cura, né? Através do quê? Do magnetismo, né? E o magnetismo, ele é o quê? Ele é uma característica, né? São campos de força que algumas pessoas têm, né? Então, é uma força magnética, né? Que elas exercem, que podem exercer sobre alguém, né? Sobre alguma pessoa, sobre o organismo de alguma pessoa. E aí a gente vai ver que tem uma pessoa que lá em 1700 e pouco, tal, começou a estudar o magnetismo, né? Que foi Mesmer, né? Franz Mesmer, ele era um médico, né? E ele começou a perceber que ele poderia, através da imposição das suas mãos, curar as pessoas, né? Por ele ser médico, né? E por ele fazer vários, né? Ensaios, várias tentativas, vários exercícios, digamos assim, ele conseguiu perceber que ele tinha essa aptidão, digamos assim,
né, que ele conseguia realizar a cura através da imposição das mãos. E aí ele percebeu que aquilo ali nada mais é do que fluidos que ele doava, né? Então ele começou a explorar a questão do magnetismo animal, que nada mais é esse centro de força que vem de nós, né, do ser humano, do animal, né, esse campo de força, essa doação de força que vem de nós, de todos nós, né, não de todos nós, né, mas de algumas pessoas que são dotadas, né, desse magnetismo. E aí os espíritos aqui começam a explicar para a gente que uma pessoa que é dotada, tem uma pergunta, uma pessoa que é dotada desse poder, né, digamos assim, pode transmitir para outro? Aí os espíritos respondem, o poder não, mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo, quem o possua. Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder, se não acreditar que lhe foi transmitido. Então, a pessoa ela pode sim transmitir esse conhecimento, né? Ela pode sim, através da concentração, através do exercício, passar esse conhecimento para outra pessoa, né? O poder não, né? A gente não pode chegar e falar assim, toma aqui, Humberto, tô aqui, tô transmitindo o poder para você. Ô, Sérgio, tô transmitindo. Não, mas o conhecimento sim, né? Também tem uma pergunta muito interessante, que é a primeira, que fala assim, podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns? Aí os espíritos respondem, não há que duvidar. Então, os espíritos vêm falar para Kardec que a pessoa que é dotada do magnetismo, ela não necessariamente precisa ali ter um espírito para que faça a cura, né? Para que tenha ali o procedimento da cura. Mas que, obviamente, se aquela pessoa chama para si os bons espíritos, né? Se ela clama para si a companhia desses bons espíritos, com certeza essa força magnética ela será maior, né? Com certeza esse campo magnético de atuação será muito mais eficaz, que é o que ele fala, né? A força magnética reside, sem dúvida, os espíritos falam, sem dúvida no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que eles chamam em seu auxílio, né? Então, Kardec, ele coloca, né, com muita certeza, né, com muita assertividade, quando ele diz que o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu muitas fábulas. Ou seja, muitos fenômenos em que as pessoas achavam que eram de outro mundo, né? Que eram coisas, feitiçaria, esse charlatanismo, que às vezes a gente tem que ter o cuidado também, que a gente sabe que muitas pessoas mal intencionadas, né, podem sim levar para outro lado, né, para um charlatanismo, né, para o embuste, mas quando a gente tem o estudo, né, quando a gente começa a entender a ciência, né, os fenômenos, os fluidos magnéticos, né, a gente consegue compreender que sim, é possível, e isso tudo está na natureza, né? Isso tudo faz parte da natureza. Se a gente parar para pensar, né, o Humberto que deveria falar mais sobre esse tema, depois eu fiquei pensando, porque a física, né, ela está aí o tempo todo cheia, né, desses fenômenos, né? O nosso planeta todo, ele é todo cheio, né, de questões de física, de tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua medida, tudo é feito, né? Tudo de acordo com a natureza. Então, assim, tudo é pensado. Então, o espiritismo não ficaria fora disso, né? Então, quando Kardec coloca que o espiritismo e magnetismo nos dão essa chave, é justamente por isso, né? Porque muitos fenômenos que a gente consegue, através da doutrina, explicar, graças ao magnetismo. E a cura nada mais é do que essa
força magnética, né? Esse campo magnético em que a pessoa doa ali os seus fluidos magnéticos para curar o outro, né? Tanto que Mesmer, né, não conhecia sobre o espiritismo, né, não era espírita, e, no entanto, ele, através da sua prática como médico, né, através dos seus estudos, começou a ter, né, essa noção, né, que através somente da imposição das mãos, ele conseguia curar os seus pacientes, né? Então, assim, através dessa prática, ele começou a estudar e a perceber que ali havia algo a mais, né? E aí ele começa a estudar, né, a tecer mais, a se aprofundar mais sobre o magnetismo. E aí toda a história dele, a gente vai ver que houve uma perseguição, ele teve, né, que fugir, foi se dedicar a trabalhar dentro de um hospital, né, enfim. Mas a sua obra, né, o seu conhecimento, desde lá de trás, já foi, né, fecundado, né, já foi trazido, né? Então, vale a pena, quem quiser se aprofundar mais, né, estudar um pouquinho sobre Mesmer, né, sobre o magnetismo animal. E aí a gente, como exemplo, a gente tem Jesus, né, com as curas, né? E aí eu trouxe 2 exemplos que está no livro da Gênese, que um fala sobre a perda de sangue, né? Que é uma mulher, né, que ela havia 12 anos que sofria de uma hemorragia, né, e que sofria muito nas mãos do médico, que já tinha gasto toda a sua economia, né, todos os seus haveres, né, e não conseguia ser curada, né? E aí, um belo dia, ela consegue, né, através daquela multidão, né, consegue tocar nas vestes de Jesus, e aí é curada. E Jesus, naquele momento em que é tocada as suas vestes, ele sente que saiu uma virtude, que, na verdade, né, quando a gente estuda, a gente entende que Jesus sente que saiu um fluido, né, que ele doou algum fluido. E aí ele pergunta aos discípulos, quem me tocou? Né? E aí, como nessa multidão, como a gente vai saber quem te tocou? E aí ele, né, aquela mulher, né, vai até ele e diz que foi ela, né? E aí Jesus diz, né, que foi a fé dela que salvou, né? E que ela vá em paz e que fique curada da enfermidade. Então, naquele momento, a gente pode perceber que foram fluidos, né, de cura, fluidos energizantes que Jesus doou, né? Na Gênese, fala para a gente que não foi ali o magnetismo, porque Jesus não chegou a tocá-la, né? Não houve ela que, né, tocou nas vestes ali de Jesus, né? Então, eles, né, que aconteceu e que ela recebeu através da sua fé, né? Ela, com a sua fé, conseguiu ser curada. Então, o segundo exemplo, que é o cego de Betsaida, nesse caso, né, era um cego que lhe pediam que o tocasse, né, para que fosse curado. E aí Jesus, né, ele passa a saliva nos olhos desse cego, e aí ele começa a enxergar homens enormes, né, do tamanho de árvores, né, porque geralmente quando as pessoas que não têm a visão, né, ou que operam, né, quando voltam, né, sempre tem aquela visão distorcida, né, um tamanho maior, e aí ele consegue realmente, aos poucos, retomar a visão, e aí a gente entende, né, nesse processo aqui, que houve sim um magnetismo, né? Então, Jesus ali, quando ele se apropria da saliva, ele usa, assim, a força magnética, ele usa, assim, ali o seu campo magnético para poder auxiliar ali na cura, né? Fazer com que aquela visão retorne, né? Que aquele cego possa voltar. E a cura ali não foi instantânea, né? Foi gradual, foi aos pouquinhos ele foi conseguindo recobrar a visão, né? Então, para a gente, né, na minha opinião, né, não há exemplo maior, né, do que Jesus, né, mostrando as suas curas, né? A gente sabe que dentro da casa espírita
tem os trabalhos de cura à distância, tem os trabalhos de cura também, né, das pessoas que vão presencialmente, e que é um trabalho de grande importância, né, não só para o corpo, né, mas também para o espírito, né? Às vezes a gente fala da cura somente no campo físico, né? Porque a pessoa ficou livre daquele fardo, daquela dor, daquela doença, mas muitas das vezes a doença espiritual, digamos assim, o sofrimento espiritual também foi embora, né? Também foi dissipado. A mesma coisa quando Jesus fala para aquela irmã, né? A tua fé te salvou, quer dizer. Então, assim, quando a gente tiver essa consciência de que nós somos capazes, né, através da nossa fé, através da nossa força, né, sermos curados dos nossos males, da gente poder ser pessoas curadas das nossas mazelas, né, dos nossos defeitos, a gente vai conseguir ser pessoas mais felizes, pessoas melhores. É claro que a gente sabe que tudo é gradativo, a gente sabe que cada um tem o seu tempo, a gente sabe que não é de um dia para o outro, mas que a gente comece a fazer esse exercício, né? Quando a gente fala lá no início, né, que o Renato brincou, eu não sabia que vocês fazem arte, o fato da gente estar aqui falando, né, não exime a gente de nada, né? Muitas das vezes nós estamos aqui falando até para a gente, né, tentar aí minimizar algumas coisas aí que a gente ainda deixou, né, devendo lá atrás, né? Ou não, né? Ou é uma conquista, né, que a gente está aprendendo junto, enfim. Mas que a gente possa refletir sobre isso, né? Que a gente saiba que a gente tem esse potencial, né? Afinal de contas, nós somos filhos de Deus, né? Nós somos, como diz o meu filho, cria de Deus, né? Nós estamos aqui todos, né? Porque Deus nos ama, né? Acima de tudo, né? Então, se Ele não nos amasse, nós não estaríamos aqui, né? Então, para falar do último tópico, são os médiuns pneumatógrafos, né? Que a gente já falou um pouquinho, se não me engano, na última aula, né? Ou na penúltima, né? Que é da escrita direta, né? Que é quando não há ali o médium escrevendo, né? O espírito precisa ter a presença do médium, né? E para que a escrita direta aconteça, né? Então, muitas das vezes o papel ele pode estar dentro do armário e o médium, de alguma forma, né, estar presente ou passando pelo local para que o espírito possa fazer com que aquele efeito aconteça, né? E aí a escrita acontece, sem que o médium tome ali a caneta ou o lápis, né? Apenas a presença dele ali, né? Então, esse é um fenômeno, né? Que é um fenômeno que a gente viu que é de poucas palavras, geralmente escritas, né? A gente lembrou muito o caso, né, de Moisés, né? Dos 10 mandamentos que foram escritos lá na pedra e que, na verdade, né, possivelmente a leitura espírita que fazemos é que Moisés seria médium, né? E ali o espírito se apropriou daqueles fluidos e escreveu, né, os 10 mandamentos, sem ter a mão do médium escrevendo, né? E sim os fluidos ali sendo utilizados para tal fenômeno mediúnico. Então, esse caso é da escrita direta, né? Então, esse é o exemplo que a gente trouxe na última aula, que são dos médiuns pneumatógrafos. E, para finalizar, eu queria ler uma frase, né? O Sérgio falou um pouquinho de Emmanuel, o Humberto também, e no livro Seara dos Médiuns, psicografado por Chico Xavier, tem uma frase de Emmanuel que fala assim: não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Então, que possamos, né, quem é médium, ter a consciência de que
é uma missão, né? Não é um fardo, né? Não é um castigo, muito pelo contrário. É uma missão, a gente está... o fato de ser médium é a possibilidade que Deus nos deu de sermos instrumentos, né? De sermos porta-vozes dos dois planos, né? Do plano invisível para o plano visível, digamos assim, né? Para levarmos a palavra amiga, né? Para trazermos um pouco menos de sofrimento, para levarmos também um pouco menos de sofrimento, para que a gente possa, né, fazer com que as pessoas entendam que não adianta, né, como o Humberto falou, utilizar a palavra para você transmitir raiva, ódio, se a gente sabe que o nosso rumo, né, o nosso fim é a perfeição, é todos nós estarmos de mãos dadas, né? Hoje eu posso não gostar do fulano, aquela pessoa pode estar me fazendo mal, então vamos orar por eles, né? Vamos tentar tirar o orgulho, né? Tirar um pouco a vaidade do caminho e orar por essas pessoas, por mais que elas estejam, que nós pensemos assim, eu tenho razão, ok, mas vamos orar por eles, independentemente de quem tem razão, porque no final todos nós vamos estar de mãos dadas, unidos, né? Porque se o nosso fim é a perfeição, é estarmos ao lado de Jesus, fazendo parte da sua escola, né, de espíritos puros, então todos esses dissabores que a gente enfrenta hoje, amanhã estarão conosco, né, de mãos dadas, unidos, né? Então que a gente faça esse exercício, né, que a gente possa fazer não só, né, com a mediunidade, mas com o nosso dia a dia, com todos aqueles que estão ao nosso redor, né, aqueles que a gente convive, aquelas pessoas que requer mais da gente paciência, que requer mais prudência, né, que a gente possa orar por elas e orar para que a gente possa ter também mais resignação, né, que a gente possa ter mais controle, que a gente se supere cada dia, né, para que a gente seja um pouquinho melhor daquilo que a gente foi ontem, tá? E que a mediunidade seja aí o nosso exemplo, né, que a gente possa fazer dela, né, um belo exemplo, né, de amor ao próximo, de bondade, de caridade, tá bom? Esse é o recado. Obrigada aí. Obrigado, Luciana. Tem alguns comentários aqui. Então, o Renato comentou: quantos relatos de curadores existem e existiram em todas as épocas da humanidade e em todos os credos, inclusive entre aqueles que não professam fé alguma, magnetismo e fluido, puros. Exatamente. Isso aí. Mesmer, Eduardo Mesmer, comentou que tem um livro chamado Mesmer, A Ciência Negada e os Textos Escondidos. Né? E seu parente? Hã? Não, tô brincando, porque o sobrenome dele é Mesmer. Eu falei, é seu parente? O Renato brincou com ele aqui também, que ele está legislando em causa própria. O Thiago comentou que o estudo do magnetismo é muito importante para o entendimento do passe e da mediunidade como um todo. Isso. Verdade. O passe tem tudo a ver, né, com o magnetismo, né? E tem um comentário do Renato, né, que vós sois Deus e podem fazer o que eu faço e muito mais. Né, disse-nos Jesus Cristo. Muito bom. Obrigada aí pelos comentários. Vamos passar então a palavra para o Sérgio, que vai estar fazendo a nossa oração de encerramento. Bom, queridos irmãos, esse é um momento de nós agradecermos, né? Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Agradecemos a Jesus por nos deixar tantos esclarecimentos. Agradecemos essa doutrina maravilhosa que nos traz tantas oportunidades de ajudar, de trabalhar, e que nós possamos, como tudo foi dito aqui sobre a mediunidade, que nós possamos usar essa mediunidade para o bem, para alegrar as pessoas. Você sorrir para um irmão
É uma mediunidade. Você está transmitindo os bons fluidos. Você apertar uma mão a uma pessoa que está no chão, com os olhos perdidos, com as mentes perdidas, às vezes um aperto de mão, um abraço. Quantos irmãos nossos que fomos levar alimentos, roupas e pediram somente um abraço? Jesus, que o Senhor leve até essas pessoas todo esse carinho. E hoje, Senhor, nós vamos fazer uma oração, colocando nessas orações, na oração de São Francisco, todos aqueles irmãos que estão nos hospitais, Senhor, sofrendo por doenças graves, por aqueles irmãos que trabalham nos hospitais, por aqueles irmãos que estão nos presídios, por aqueles irmãos que estão perdidos na rua, por aqueles irmãos, Senhor, que governam o nosso planeta, os países, as cidades. Então, queremos todos nós concentrarmos nessa oração para que chegue até a todos esses irmãos sofredores, que eles recebam esta oração em cada coração. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Graças a Deus, com essa linda oração de São Francisco, nós damos uma boa noite a todos, uma ótima semana e até a próxima segunda.